Muito bem, agora chegou a hora de falar de polêmica, cansei de falar de teoria, agora é hora de problematizar as paradas tudo, que é o que eu vim fazer aqui, afinal. Então vamos lá, primeira coisa, os chamados mármores do Lord Elgin. Quem que é esse tio? Esse tio era um enviado da coroa britânica, óbvio, né? Tudo na Inglaterra envolve a porra da rainha. Nada contra, mas ele era um enviado da rainha inglesa, a Grécia, que estava sob o controle da Turquia na época em que ele estava lá. O que ele decidiu fazer? Ele resolveu pegar todos os mármores e artefatos do Partenon. E os turcos deram autorização. Óbvio, porque eles estavam dominando a Grécia. E aí eles tem documento falando sim, pode pegar mesmo, leva lá pra onde você quiser. E aí é uma atrocidade, me dá até nervoso de falar dessas coisas, porque eles arrancaram os mármores de onde eles estavam. O Partenon é uma obra de arte inestimável, assim, a ideia da perspectiva de como você ia ver o negócio de baixo pra cima, e como é que as esculturas que estavam mais acima do seu ponto de vista tinham que estar numa certa angulação. E aí, hoje em dia, esses mármores estão no British Museum, reconstruídos, reorganizados, rearranjados numa ordem que não faz nem sentido em relação à ordem original. No transporte muito foi perdido, porque para transportar mármore é muito pesado, né? E para transportar tudo aquilo, o cara não tinha navio suficiente, né? Precisa de muito recurso. Faz muito tempo não tinha a tecnologia que tem agora. Então o que eles fizeram? Quebraram o que eles acharam que não precisava. E agora tá lá no British Museum. A Grécia já pediu isso umas 1500 vezes de volta. E eles fizeram um museu lá, vamos combinar, que tem muito mais a ver você ir olhar as esculturas gregas na Grécia do que na Inglaterra, nublada, né, sem sal. Convenhamos que é outra experiência, né? E eles fizeram um museu onde eles pretendiam botar alguns dos mármores que estão atualmente no British Museum. Poder ir ao British Museum e ver tudo isso como eu fui é incrível. Porém, não dá pra deixar de questionar, nossa, mas por que eles tiveram o poder de ter tudo isso aqui? Por que isso ainda não foi devolvido? Você acha que um dia eles vão devolver? Eu duvido muito. Isso que o que a gente vê não é nem um décimo, em geral, do que eles têm colecionado. E esse poder de quem vai decidir o que vai ser exposto e o que é significativo, a partir dos valores de quem que isso é definido. Na Inglaterra, provavelmente de valores britânicos, certo? Ou do que os turistas internacionais querem mais olhar, por exemplo. Na Grécia talvez fossem outros valores, talvez fosse mais de acordo com a cultura ou a mitologia. Não estou dizendo que os curadores da seção de Partenon do British Museum não tenham essa noção. Eu só estou dizendo que tem um discurso que privilegia certas coisas acima de outras, certo? Outro caso que me dá nojo de falar, que eu falei no meu vídeo de África, se eu não me engano, os bronzes de Benin. Benin é uma cidade... Nossa, eu tô muito menos afiada do que eu tava pra falar sobre isso. Benin é uma cidade num reino chamado Edo, na costa oeste da África, que foi saqueado por ingleses. O que aconteceu foi o seguinte, foi um oficial diplomata inglês e ele foi emboscado e mataram um oficial. O que os ingleses fizeram? Uma chamada expedição punitiva. Queimaram a cidade, eu não sei mais o que eles fizeram, não quero nem pensar, e roubaram todos os artefatos que eles conseguiram achar. Benin tem uma tradição antiga até de trabalhar com metal e de fazer esculturas em metal. Eles pegaram tudo, os moldes, as esculturas, esculturas em marfim, roubaram coisas do palácio, roubaram coisas de rituais, roubaram a porra toda, entendeu? Porque podia. E não dá pra dizer que não tem a ver com poder quando se chama exposição punitiva, né? De vamos mostrar quem é que manda. Onde isso tá? No British Museum, gente. Eu já fui ver. Não tem menção dessa exposição punitiva nas etiquetinhas das obras. Tem uma imensidão de coisas em exposição, tem uma imensidão de coisas em estoque, como eu já falei. E eu acho que nesse caso, a diferença disso pro Partenon, uma diferença chave é que a violência é muito mais explícita, né? E a outra é que as peças de Benin até hoje seriam usadas em rituais. Eles continuam tendo Obá, que é o rei, quando ele troca de Obá, tem uma cerimônia que tem as estátuas que estavam no British Museum agora. Estão no British Museum agora. E eles até
Mandaram uma pra Benin pra ser usada na cerimônia e ela voltou. Tô dando exemplos do British Museum porque eu estou do lado, né? Pedra de Roseta está no British Museum. Outros artefatos de uma cultura que eu não vou lembrar o nome, mas que são esculturas funerárias que tem os ossos num vaso embaixo e aí a escultura em cima. Quando eles pegaram essas coisas, os britânicos pegaram essas coisas, o que eles fizeram? Largaram os ossos para trás, porque quem liga, né? E vamos expor só a escultura. E assim, qual é o intuito original daquela... Se tira metade do significado, literalmente nesse caso, metade do significado daquela peça. A curadoria nunca vai acertar, entendeu? Porque nunca vai estar... Nunca vai acertar 100%. Pode tentar, claro, e se eu quiser trabalhar com isso, é isso que eu vou tentar fazer. Chegar mais perto da experiência original, mas que mais pessoas possam entrar em contato com isso sem transformar as culturas também num espetáculo, né? Sem a gente ir até um contexto tribal que não é mais tribal, mas para turista vira, entendeu? Nenhuma das duas situações, nem no museu, nem na realidade, acaba sendo ideal. Mas dá pra tentar achar um meio do caminho. A questão é que, para muitos artefatos, estar num museu exposto, penduradinho na parede, atrás de uma telinha de vidro, sem contato humano, isso vai contra a ideia que aquele artefato foi pensado com, sabe? Vai contra a ideologia daquele artefato, o contexto no qual ele foi produzido. Então, o que você está vendo quando você vai ao museu? Você quer aprender sobre aquele artefato, né? Você quer entender o que ele é, para que ele era usado, e ao mesmo tempo você esteriliza uma grande parte do que ele significa para botar ele no museu. Então é meio conflitante uma coisa com a outra, né? Quero saber a essência desse negócio e vamos aqui tirar a essência para que eu possa entrar em contato com esse objeto. Tem um terceiro problema, gente, essa é de arrepiar os cabelos, que é esses museus bonitinhos ao redor do mundo que estavam sendo, né, rechaçados porque tem várias questões de repatriação, então de vamos mandar as coisas de volta para onde elas pertencem, fizeram uma declaração chamada Declaração dos Museus Universais. Museus Universais, gente, que nome bonitinho, né? Falando que a gente está aqui preservando as coisas para a humanidade. Nós não somos museus nacionais que querem demonstrar o seu poder sobre os outros. Nós somos museus para todo mundo. Nós recebemos visitantes de todos os lugares do mundo. Tá bom, tudo bem então. Beleza. São em grandes cidades que tem mais circulação de gente, consigo entender essas coisas, com mais infra, é mais fácil de chegar do que certos lugares. Beleza, e o Museu da Nigéria, por exemplo, é um baita de um museu do caralho. Metade dos artefatos que tinham que estar lá, por exemplo, os de Benin, estão no British Museum. Nigéria tem aeroporto, Nigéria tem infra. Por que esse é um museu que não é universal? O que não é patrimônio da humanidade e o que é? Entendeu? Porque você pode pegar o patrimônio da humanidade, botar no seu país e falar, não, mas não tem problema, porque é da humanidade mesmo. Então por que o que está na Nigéria não é patrimônio da humanidade? Não entendi. E aí a comunidade que discute sobre museus ficou, né, espantada com uma declaração dessas e caiu em cima, eu acho que com toda razão, porque eu não sei quem deu pra eles a autoridade de decidir o que é feito com tudo isso, já que é da humanidade, né? Por que quem tá na Nigéria não tem essa autoridade? É uma autoridade que vem de um poder histórico e que está baseado em noções absurdas de supremacia racial, por exemplo, ou de a minha nação é melhor que a sua. Isso é válido? A gente toma isso como natural, como é a ordem natural das coisas. A França é desenvolvida, a Nigéria não é. Vamos pensar sobre isso, né? Só isso. Não sei se tem uma solução. Posso estar falando abobrinhas. Discordem de mim, por favor. Mas só pensem sobre. Não dá pra ir para um museu e ficar, ai que lindo isso aqui, e não parar pra pensar, entendeu? Óbvio que eu fui no museu e achei aquilo lindo. Óbvio. Fiquei assim há um tempinho. Depois que descobri a história, fiquei assim um tempinho também. 45 minutos pensando, caralho! Espero gravar mais vídeos sobre arte em breve e vídeos também não sobre arte. E aí vocês me opinem, o que vocês acham. Nem tenho tantos seguidores assim, mas sei lá, gosto desse feedback, é sempre interessante. Tchau, tchau!